apesar do cansaço da viagem, muitas horas, no final do primeiro dia já o fuso horário batendo, é muito reconfortante a gente olhar pela janela e ver esse cenário que mistura a paisagem urbana com uma natureza exuberante e se sentir um pouco em casa, apesar de estar tão longe do Brasil, né? E eu gostaria aqui de passar algumas mensagens para vocês a respeito dos principais projetos que nós temos na cidade de São Paulo e que certamente trazem oportunidades relevantes para investimentos de empresas chinesas que queiram apoiar o desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui só alguns dados com contexto mais geral a respeito da cidade. Eu acho que a maioria já conhece boa parte desses dados, mas é sempre bom lembrar. A gente está falando de uma das maiores cidades do mundo, a cidade mais populosa do Brasil, com 12 milhões de habitantes, com um raio de influência direta em várias outras cidades próximas, chegando a um total de 22 milhões de pessoas que, de alguma maneira, utilizam os serviços da cidade de São Paulo diariamente, né? Nós temos na cidade de São Paulo mais de 2 milhões de empresas formalizadas, cadastradas e operando na cidade, e a cidade de São Paulo representa a escolha para a localização de 65% das maiores empresas do mundo. 65% das empresas listadas na Fortune 500 escolheram a cidade de São Paulo para se instalar e ter lá a sua representação. Nós estamos falando de uma cidade que representa quase 10% do PIB do país, né? A 10ª maior cidade, ou a 10ª cidade mais rica do mundo, 829 bilhões de reais de PIB no ano de 2022. É uma cidade que tem a infraestrutura necessária para receber investimentos e negócios de alcance global, uma cidade com uma infraestrutura de comunicações invejável. Temos 99,9% de cobertura de rede 4G e 5G no território municipal e uma média de 1,6 dispositivos móveis por habitante na cidade. Uma cidade muito conectada e bastante ágil em termos de comunicação e negócios. É também uma cidade com enorme segurança jurídica e baixos custos de transação para que também empresas se localizem no país, né? O tempo médio de abertura de empresas na cidade de São Paulo é de apenas 2 dias, incluindo o tempo necessário para análise de viabilidade da instalação do negócio. É também uma das cidades mais hospitaleiras do mundo, né? Um destino muito grande de turismo no país, tá? Uma das cidades com o principal destino turístico do mundo. São mais de 20 mil restaurantes na cidade de São Paulo, 410 hotéis, 140 teatros, 158 museus, e essa lista poderia seguir infinitamente. Nós temos 43 milhões de pés quadrados, né, algo como 4 milhões de metros quadrados para eventos e organização de grandes feiras e congressos internacionais. Então, é uma cidade pronta para receber todo tipo de negócio internacional e receber a sede das empresas dos senhores. Uma outra característica que eu gostaria de ressaltar aqui, como secretário da Fazenda não poderia deixar de fazer, é destacar a capacidade financeira que a cidade de São Paulo tem para apoiar todos os investimentos privados e seguir investindo na melhoria da infraestrutura pública na cidade, né? Ao longo dos últimos 10 anos, a cidade passou por uma grande transformação do ponto de vista fiscal, né? E tenho aqui que fazer um registro. O ex-prefeito João Dória foi não apenas testemunha, mas também um protagonista desse processo. A cidade de São Paulo passou
por um processo de saneamento das suas contas, e hoje nós superamos a maior parte dos desafios que nós tínhamos para alavancar os nossos investimentos. Nós saímos de uma situação de endividamento de cerca de 210% da nossa receita corrente líquida, equivalente à dívida bruta da cidade, para uma situação em que hoje os ativos financeiros da cidade são superiores às dívidas de curto e longo prazo, de maneira que a cidade se encontra numa posição muito boa para realizar investimentos e captar novos recursos para continuar o seu processo de desenvolvimento. Isso permitiu com que nós chegássemos a um orçamento total para o ano de 2024 de cerca de 110 bilhões de reais, dos quais cerca de 16 bilhões de reais são investimentos. Nós seguimos batendo recordes de investimento ano após ano. No ano de 2022 foram 8 bilhões de reais, um recorde. Até aquele momento, o maior ano de investimentos na cidade de São Paulo havia sido 2015, com 5 bilhões de reais. Em 2022, nós chegamos a 8 bilhões de reais. No ano passado, realizamos 14 bilhões de reais de investimentos. E no ano que vem, estão orçados 16 bilhões de reais de investimentos na cidade de São Paulo, novamente um recorde. E tudo isso mantendo o melhor grau de investimento que a cidade já teve nos últimos anos. Nós temos o mesmo rating da União, por questões metodológicas nós estamos limitados ao rating da União, segundo a Fitch, mas o nosso rating standalone é consideravelmente melhor, e nós temos AAA no critério de sustentabilidade da dívida. Quais são os destaques aqui em termos de investimentos? Porque a gente também não poderia entrar em muitos detalhes nesse tempo reduzido, talvez no debate a gente tenha a oportunidade de aprofundar alguns desses pontos, e de qualquer maneira temos aí mais alguns dias de evento para poder conversar no corredor e entrar em mais detalhes de algo que interesse mais a um ou outro investidor. Mas eu diria que talvez um dos projetos mais ambiciosos que nós temos na cidade de São Paulo para os próximos anos é o projeto de descarbonização da frota de ônibus da cidade. Nós estamos falando de 13 mil ônibus, né? E a cidade de São Paulo tem a pretensão de ter a maior frota de ônibus que usem energia limpa no hemisfério ocidental. E a gente entende que isso não é nenhuma falta de modéstia, mas é o papel que cabe realmente à cidade de São Paulo como uma das maiores cidades do mundo. E nós temos total condição de chegar nesse resultado. Nós já temos a obrigação legal de fazer essa transição. Por lei, a cidade de São Paulo já precisa, até o ano de 2028, fazer uma redução expressiva das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da sua frota de ônibus, e até 2038 as emissões têm que ser zeradas. Nós vamos fazer isso principalmente por meio da troca da tecnologia que move os ônibus da cidade de São Paulo. Estamos falando, portanto, de um investimento total aqui de 35 bilhões de reais ao longo desses anos, para que a gente consiga fazer essa transição de 13 mil ônibus. A nossa meta de curto prazo, como já mencionado aqui pelo Marcelo na apresentação da BYD, é de chegar ao final desse ano com mais de 2 mil ônibus já trocados, o que já nos colocaria na primeira posição na América Latina em quantidade de ônibus elétricos. Em segundo lugar, eu destacaria o nosso projeto de habitações sociais. É um grande projeto também de aquisição de imóveis para desenvolvimento e continuidade do nosso projeto de habitação. São 44 mil unidades nesse primeiro momento, representando um investimento de 8 bilhões de reais até o ano de 2026. Nós temos também a previsão de pelo menos 6 bilhões de reais por ano em obras públicas que deverão ser realizadas pela cidade de São Paulo com recursos previstos em orçamento, sem mencionar em todas as oportunidades de concessão que nós teremos oportunidade certamente de desenvolver no debate e ao longo dos próximos dias.
Então, gostaria mais uma vez de agradecer a atenção de todos e permaneço aqui à disposição. Muito obrigado.